que ele fez recentemente um bate-papo organizado, né, uma série de conferências, videoconferências organizado pela Fundação Leonel Brizola. Eu achei muito interessante a abordagem que o professor trouxe, muito oportuna para o nosso momento. O professor que escreveu um livro sobre o projeto de nação do governo João Goulart, o nosso presidente que teve o governo interrompido pela ditadura militar, e o professor Cássio, ele fez um mapeamento de todos os discursos do Jango, o posicionamento, as palavras que o Jango mais repetia durante o discurso, e para todos nós que temos essa ideologia partidária, que temos saudades de grandes estadistas preocupados com a nação, sem dúvida nenhuma é um bate-papo muito oportuno para a gente construir no momento, e eu já fiz o convite para o professor Cássio, eu sei que ele é muito ocupado, tá com a gente numa disponibilidade imensa no sábado à tarde, que além de toda a construção que ele tem, ideológica e acadêmica dele, um constante estudo, né? O professor vive constantemente estudando. Ele também é professor universitário, redator de vários livros e artigos. Para nós é uma imensa honra, professor, você estar com a gente aqui nesse sábado à tarde. Sei que poderia estar com a sua família, desfrutando um pouquinho de lazer. Obrigada novamente. Pode ficar à vontade para falar o quanto você quiser com a gente. Muito obrigado, eu agradeço também a todos aí do município de Piracicaba, né? Eu acho que tu já está começando a fazer uma grande ação, Carolina, porque é no campo das ideias que a gente discute o futuro, né? As ideias e ações são as coisas que movimentam. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho de futuro, porque um projeto não é uma coisa feita da noite para o dia, né? Então, a minha fala ela vai estar distribuída em 3 partes. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho de passado, principalmente com a questão até lá da época do governo Jango, algumas propostas, etc. Depois falaremos um pouquinho de presente e futuro, sobre a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. E, por fim, falaremos mais focados sobre a necessidade também de projetos municipais de desenvolvimento, e aí o foco vai ser exclusivo na questão municipal, né? Bom, primeiramente, um projeto ele é diferente de um plano, né? Um plano ele pode ser aplicado, por exemplo, o Plano Real foi aplicado no sentido de tentar combater a inflação, de trazer estabilidade econômica, e um projeto é uma coisa mais longa, né? Que o projeto ele visa responder a seguinte pergunta: como é que nós nos imaginamos daqui a 50 anos como país? O que queremos para o nosso país? Né? Bom, como um projeto ele acaba sendo muito antagônico com o neoliberalismo, porque o próprio neoliberalismo ele prega que o Estado não deve intervir na economia e as livres forças de mercado, na minha opinião, uma utopia, né? Porque essas livres forças de mercado não acabam sendo amarradas, presas a oligopólios, né? E do poder financeiro e econômico. Então, elas não são livres, nunca foram livres. Mas vamos na teoria, né, liberal, econômica, essas livres forças de mercado acabariam trazendo um aumento na eficiência, da produtividade, etc., e todos ganhariam. Eu sempre me lembro daquele filme Uma Mente Brilhante, com o economista Nash, né, que é um dos caras que criou a chamada teoria dos jogos, e o Nash dá um exemplo lá, ele está num bar, ele fica interessado numa menina, e conversando com os amigos dele, ele chegou à conclusão que se todos chegassem aí nela ao mesmo tempo, ela ia ficar assustada e provavelmente não ia querer conhecer ninguém. E é assim que eu vejo, então, o neoliberalismo, ou seja, essas livres forças de mercado, elas acabam não contribuindo se elas não tiverem um órgão maior que seja o organizador da sociedade junto com o mercado. Notem que eu não defendo políticas estatizantes, socialistas, etc. Isso já provaram que não tiveram resultado, até porque o socialismo feria o que o Marx sempre defendia, que era a liberdade, né? E as experiências socialistas que a gente teve sempre foram experiências que restringiam a liberdade das pessoas. E a liberdade é um dos maiores bens que as pessoas têm. Mas também o Estado mínimo acaba sendo infrutífero porque ele está a serviço de uma classe, de um segmento de 0,1% dos mais ricos da população, e essa ideologia, então, acaba meio que tentando ser construída para assegurar
essa enorme desigualdade de riqueza, onde uma pequena parcela da população detém mais renda do que milhões e milhões de pessoas somadas juntas. Então, o que a gente defende aqui não é um Estado máximo e nem um Estado mínimo, mas um Estado necessário. Bom, dentro do Estado necessário, é importante o setor privado, assim como também é extremamente importante o Estado. Eu gosto muito de uma analogia que um dos teóricos do trabalhismo brasileiro, chamado Alberto Pasqualini, que é a leitura obrigatória de qualquer pessoa que fale em Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Pasqualini, ele fazia uma analogia onde o Estado era o cérebro e a iniciativa privada, enfim, era o resto do corpo humano. Eu gosto de uma outra metáfora, uma outra analogia que eu faço, que é como se o Estado fosse a locomotiva e a iniciativa privada os vagões. Notem que uma locomotiva sem vagão não é nada, assim como vagões sem uma locomotiva também não é nada. Então, o Estado passa a ter um papel fundamental, preponderante no que tange a um projeto de desenvolvimento. Usando uma outra metáfora, até porque tinha um cara que há mais de 2020 anos usava muito isso para ensinar, né? Usava metáforas, projeto nacional de desenvolvimento é como se fosse uma estrada. E os municípios são os carros que estão andando nessa estrada. Notem que a estrada, ela dá a direção, ela dá o caminho. E quem executa esse caminho vão ser o quê? Os municípios, as empresas, as pessoas, os estados, enfim. Mas, se esses municípios não tiverem uma estrada clara, eles acabam ficando perdidos. Então, o município ele tem que estar dentro da concepção de um projeto nacional de desenvolvimento, se adequar a ele e se adaptar a ele com as suas peculiaridades, né, que cada município tem. Bom, então, o nosso país ele tem uma idade muito parecida com a idade dos Estados Unidos, embora diversos fatores fizeram com que o país fosse bastante diferente no sentido de desempenho econômico, né? Por um tempo da nossa história, especialmente quando o Estado era um Estado desenvolvimentista, seja o nacional desenvolvimentismo do governo Vargas, Goulart, assim como o desenvolvimentismo associado dependente dos militares, com exceção do Geisel, que eu tenho um artigo que sustenta que o Geisel também foi um governo nacional, foi uma tentativa de retomada desse nacional desenvolvimentismo. Mas nesses períodos desenvolvimentistas, o Brasil, inclusive, cresceu mais do que os Estados Unidos, mais do que a China, em diversos momentos. Claro que tem outras coisas que afetam, né? A própria questão que quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos, eles viviam ali a sua nova pátria, já os portugueses chegaram aqui com um projeto colonial, no sentido de explorar e tirar coisas do Brasil para sua matriz, né? Para a matriz, Portugal. Então, as próprias capitanias hereditárias, né? Que vão contribuir pelo grande latifúndio do Brasil, assim como também o nosso país ser um dos últimos, e isso é uma coisa vergonhosa, um dos últimos países a abolir a escravidão. Pessoas, né, eram escravizadas só porque tinham uma cor de pele diferente e acabaram sendo libertas com uma mão na frente e outra atrás. E isso explica um pouco a própria política de cotas raciais, porque o Brasil tem um déficit histórico, porque essas pessoas foram libertas sem saber escrever, sem aprender a ler, enfim. E aí isso dá um pouco da nossa origem, da nossa imensa desigualdade, que no Brasil acabamos tendo uma elite mais branca, né, em fruto desse processo histórico desde o período da escravidão. Bom, até a época, talvez Dom Pedro tivesse um projeto para o país, enfim, mas no período republicano, nós vivemos um período da chamada política do café com leite, que não havia um projeto nacional, mas um projeto das oligarquias cafeeiras, que era qual? Era enriquecer, né? E não havia um projeto nacional para o país. Vai ser só a partir da ascensão de Vargas em 1930 que o Brasil começa a ganhar cara de um projeto de país, né? Por meio de... O Vargas era uma figura muito
única, né? Tu tem o período revolucionário, tu tem o período provisório, tu tem o período constitucional, tu tem o período ditatorial, tu tem o período democrático e tu tem o período de mito, né? O Vargas, sim, dá para dizer que é um verdadeiro mito, porque as ideias dele eram baseadas nos interesses nacional, né? Num projeto nacional que tentava promover o quê? Empresas nacionais brasileiras, o Estado brasileiro, estatais brasileiras, e tentar cuidar muito com a questão das entregas das riquezas para corporações internacionais, o que, na minha opinião, é impossível ser nacionalista se tu acaba defendendo os interesses de outro país ao invés de defender os seus próprios interesses. Portanto, o Getúlio teve um projeto de país, o projeto, né, está no meu livro, inclusive, se vocês estão olhando aqui na frente, enfim, aqui em cima, né, vocês estão vendo o projeto de nação do governo João Goulart. O primeiro capítulo eu mostro qual era esse projeto do Vargas, e o Jango, quando assume, graças à campanha da legalidade, pelo seu, então, cunhado Leonel Brizola, ele acaba assumindo a presidência, embora no período a Constituição é mudada para parlamentarismo, né? Ele acaba assumindo, e quando ele retoma os poderes de presidente por meio de um plebiscito em janeiro de 63, que na verdade se exige em 65, e com a habilidade política ele consegue adiantar, ele começa a mostrar qual era esse projeto. Isso está muito claro na mensagem ao Congresso de 1963, que é a principal fonte primária do meu livro. Lá ele mostra qual seria esse projeto de desenvolvimento, onde teriam reformas estruturais bastante importantes. Basicamente, seriam dois tipos de reformas. As reformas mais de caráter estruturante e processuais. Por exemplo, reforma política, tentar trazer uma maior participação da população no processo decisório, reforma educacional, reforma administrativa, no sentido, não essa que está aí, de enfraquecimento do setor público, mas era uma reforma administrativa no sentido de fortalecer o serviço público por meio de profissionais mais qualificados, menos ingerência política, etc. Né? Reforma agrária, tentar resolver esse velho problema desde a época das capitanias hereditárias. Reforma bancária, o Jango já propunha a criação do Banco Central, fortalecimento do sistema financeiro nacional, que depois os governos militares acabaram fazendo de forma diferente um pouco. Reforma tributária, que seria talvez a mais importante, junto com a reforma política, das reformas que o Brasil precisa, uma reforma tributária que mude o sistema regressivo para progressista, para mais progressivo. Por fim, então, essas eram algumas das reformas que o Jango propunha, e por ele acabar mexendo em muitos interesses ao mesmo tempo, ele acabou sendo derrubado com a desculpa que era uma ameaça comunista, e o Jango nunca foi comunista, ele sim defendia um Brasil capitalista. Bom, os Estados Unidos teve a sorte, na minha opinião, de ter um dos maiores estadistas que o mundo já teve, que os Estados Unidos já teve, e o mundo, que foi o presidente Franklin Roosevelt, Delano Roosevelt, o criador do New Deal, que ele atribui, que tem até a participação e inspiração do próprio Getúlio na criação do New Deal. E o New Deal vai ser uma política, eu atribuo, embora nos Estados Unidos não se fale em trabalhismo, ao contrário da Inglaterra, mas eu atribuo o Franklin Roosevelt um dos maiores trabalhistas que o mundo já teve. É um trabalhismo diferente, né? Lá nos Estados Unidos, embora vocês não vão encontrar esse termo trabalhista para o Roosevelt, eu estou falando meio que quase que em primeira mão isso. O Roosevelt era um governo trabalhista, na minha opinião, de cunho mais keynesiano, e essas políticas que o Keynes acabou sistematizando na teoria geral do emprego, do juro e da moeda, publicada em 1936, o Roosevelt adianta essas políticas, assim como o Getúlio estava fazendo aqui. Bom, então, esses períodos mostraram estadistas que tinham projetos para os seus países, e um projeto nunca pode ser visto no curto prazo. Um projeto é uma coisa de longo prazo. E para um projeto dar certo, é extremamente importante tu ter um parlamento mais progressista também. Então, as pessoas, quando escolhem um projeto para liderar o seu executivo, elas têm que estar muito de olho também na escolha de deputados federais, deputados estaduais, vereadores, que vão dar sustentação e não vão inibir esse projeto, porque senão a dificuldade de implementar esse projeto ela é muito maior.
Então, recentemente, o Ciro tem batido muito na tecla da necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento para o país, né? Ele lançou um livro chamado Projeto Nacional, O Dever da Esperança, e esse livro ele acaba fazendo, ele é uma continuação desse projeto nacional do Jango. Ou seja, o Ciro então tenta atualizar uma parte desse projeto, contribuição do Mangabeira Unger, enfim, né? Mas as ideias principais ali estão escritas pelo Ciro, trazendo muito essa questão da inovação tecnológica, da complexidade industrial que existe nos países, né? Numa indústria já 4.0, uma quarta revolução industrial, tecnológica, baseada principalmente no conhecimento e na informação. Então, o Ciro ele tenta atualizar o nacional desenvolvimentismo dentro de um contexto de globalização. Eu, inclusive, no meu canal lá, o Conversas de Café, eu estou meio que explicando o livro. Já fiz isso com um livro de economia, agora eu estou fazendo isso nesse livro. Quem sabe já tem isso no meu livro Projeto Nação do Governo João Goulart. Então, o meu canal, além de ter entrevistas, ele também procura também trazer alguns livros e sistematizá-los, né, por meio de resumos e explicações. Então, esse projeto nacional, ele é um projeto de longo prazo. Ou seja, as ideias contidas ali não vão ser implementadas num mandato de 4 anos, talvez nem de 8, né? Mas as bases, as diretrizes, ou seja, a direção da estrada, usando aquela metáfora que eu usei lá no começo, a construção da estrada, a direção que aquela estrada vai tomar, pode ser feito em 4 anos, pode ser feito em 8 anos, desde que tu tenha um congresso que mantenha essa estrada nessa direção. Porque não adianta ter um congresso avesso a esse projeto, porque o governo vai construir, o próximo governo muda, o congresso mantém conservador e isso acaba sendo modificado, né? Que são uma das principais críticas que o Ciro faz aos governos do PT. Os governos do PT se preocuparam muito com o executivo e, enfim, e acabaram não institucionalizando muitas das coisas que a mudança de governo acabaria enfraquecendo, né, porque não houve reformas estruturais nesses períodos, embora houve uma política de inclusão social bastante importante, mas essas políticas elas acabaram não sendo enraizadas dentro do Estado brasileiro, podendo ser modificadas e acabadas. Então, o projeto nacional, o Ciro traz muito essa ideia, né, que esse projeto nacional, um projeto nacional, e aí transcrevendo as palavras de um cara chamado Álvaro Vieira Pinto, que até tem um livro aqui, mas não está à mão para eu pegar na minha biblioteca, ele fala que um projeto nacional ele tem que ser antecedido por uma ideologia nacional do desenvolvimento. E uma ideologia nacional de desenvolvimento tem que ser uma ideologia de massas. Quanto mais as pessoas... E por isso que, na minha opinião, esse livro ele tem um caráter muito importante, porque tu começa a ver uma gurizada cada vez mais discutindo o projeto nacional de desenvolvimento, entendendo o que é projeto nacional, brigando por um projeto nacional. Talvez esse era um dos assuntos que deveria estar na campanha de 2018, mas a gente ficou com um monte de besteira sendo discutida e o principal acabou sendo jogado para escanteio. É a mesma tática dos mágicos. Quando o mágico vai fazer um truque, ele te distrai com uma coisa para poder fazer o truque que tu não perceba. É isso que acontece no país. As pessoas são distraídas com besteiras. Comunismo é uma das maiores besteiras. O comunismo foi um sistema econômico que nunca existiu, talvez na época primitiva, porque o comunismo parte na ideia de supressão do Estado e os meios de produção pertenceriam ao coletivo. Então, a gente nunca teve comunismo no mundo. A gente teve tentativas de socialismo, ainda muito mal elaboradas e modificadas com as ideias que o Marx tinha, e que restringiu a liberdade. E o capitalismo acabou provando ser um sistema que ele gera muito mais riqueza. Ele é infinitamente mais eficiente no que tange a geração de riqueza. Mas ele tem um problema. Assim como ele é muito mais eficiente no que tange a geração de riqueza, ele também é uma máquina de geração de desigualdade social. E por isso que o Estado
o mercado para gerar riqueza e o Estado para distribuí-la. E a partir do momento que querem acabar com o Estado, vocês querem, essas pessoas que querem acabar com o Estado, diminuir o Estado, elas querem promover uma economia em países com desigualdade socioeconômica cada vez maior, porque a iniciativa privada ela não vai distribuir essa renda de forma mais igualitária, embora as pessoas são diferentes e têm capacidades diferentes, e é justo que elas tenham, pelos seus méritos, resultados diferentes. Mas quando se fala em igualdade de oportunidades, meritocracia no Brasil, se pega uma criança que estudou nos melhores colégios particulares, fez curso de inglês, isso, né, tem acesso a todas as tecnologias, e coloca para competir em pé de igualdade uma criança criada numa favela, que muitas vezes não estudou, não conseguiu nem aprender matemática e português direito, e aí, vocês são iguais, cadê a... Isso não é meritocracia. Meritocracia vai acontecer no dia que o filho do rico estudar na mesma escola do pobre, né? Escolas públicas, gratuitas, de qualidade, onde todos vão estudar. Então, a partir do momento que tu tem uma educação que acaba contribuindo para formações diferentes, tu nunca vai ter uma igualdade de oportunidades. Então, já dá uma pista que qualquer projeto nacional de desenvolvimento passa pela educação. E não basta ter apenas dinheiro, tem que ter projetos que possam levar as pessoas às suas melhores capacidades e aproveitá-las em prol de um projeto nacional. Bom, era importante eu fazer esses comentários mais de cunho macroeconômico, porque eles são elementos, eles são ingredientes nesse arcabouço institucional que dá condições para executar um projeto nacional de desenvolvimento. Bom, eu comentei que o projeto nacional ele é a estrada. Então, os municípios vão ser os veículos, os automóveis, os estados, os caminhões, por exemplo, só para fazer uma analogia, que vão estar trilhando esse caminho do desenvolvimento, do projeto de desenvolvimento. Bom, o município, ele é o menor ente federativo, né? Onde é formado os estados, os municípios e a União. E tem suas diferenças e suas semelhanças. Embora o município ele tenha autonomia, ele não tem soberania. A soberania é da União. Então, no que tange a implementar um New Deal, um projeto mais global, isso é restrito à União, porque é ela que vai ter as condições de criar essa estrada. Agora, New Deal, mini New Deals, né? Mini projetos dentro da autonomia que os municípios têm, podem ser elaborados, sim. Né? E aí, então, é isso que a gente vai falar agora um pouco nos próximos, na metade da live em diante. Se tiver alguma pergunta,